Então, gente, hoje eu quero falar sobre 10 conselhos extraordinários para adolescentes. Eu fiz um compilado de tudo que eu aprendi nesses anos na liderança da Érica e do Ricardo. E ficou algo muito bom. Abram comigo lá em Provérbios 11, 14. Eu estou lendo na versão NVT. Provérbios 11, 14. Diz assim: sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Na versão ACF diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. Agora abra comigo em Provérbios 12, 15. Diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Quem é sábio aqui? Provérbios 19, 20, não precisa abrir, diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Então, se você quer ser sábio, vamos lá aprender. O primeiro conselho, a gente vai começar bem de boinha. O segundo conselho é mais pesado. O primeiro conselho é: adolescentes, não namorem. Aê! Aqui em Pirituba a gente tem uma média de idade, assim, que tá liberado namorar, que é 18 anos, mas assim, gente, nem que quando você tiver 18 anos, isso não significa que você tá pronto para namorar, entendeu? Levanta a mão, jovens mais velhos e adultos que namoraram na adolescência e se arrependeram. Então, assim, nada a ver você querer namorar antes dos 18 anos, nada a ver. Adolescente não namora, adolescente ajuda em casa, estuda, se enche da palavra, se enche do Espírito Santo, e adolescente não namora, tá? Aí você fala, mas não tem nenhum versículo bíblico que fala sobre isso. Realmente, porque na Bíblia não existe nem namoro. Quanto mais namoro na adolescência. Então, assim, esquece, tá? Vamos pular já pro segundo, porque eu não preciso mais falar nada. Se quiser algum versículo, eu dou. Eclesiastes, que diz que há um tempo certo para todas as coisas. Pronto. Agora vamos para o segundo conselho, que é: evite a defraudação emocional. Eu vou ler aqui para vocês. Defraudar vem do latim defraudare. É um verbo que está relacionado com a violência da confiança. Significa lesar, fraudar, iludir, enganar, usar da inocência de alguém para tirar proveito, de alguém. Abram comigo em Marcos 11, 19. Eu vou ler na versão ARA, esse versículo. Diz assim: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, gente, defraudação é um pecado. E defraudação emocional é quando você desperta alguém uma expectativa, quando você desperta um sentimento no qual você não é capaz de suprir. Você não é capaz de suprir esse sentimento, mas você desperta isso em alguém. E, bom, como eu disse, eu vou falar aqui de coisas que eu já passei. E quando eu tinha uns 15 anos, o Ricardo sempre pegava no meu pé porque eu era muito amiga de todo mundo, era muito simpatiquinha com todo mundo. E aí eu fazia amizade com todos os meninos da igreja. Tem alguma filha de pastor aqui, filho de pastor? Tem ali. As filhas de pastor vão saber que os meninos normalmente chegam na igreja e já gostam delas.
simplesmente porque é filha de pastor. Então, o que acontecia? Eu me aproximava dos meninos, e aí eles gostavam de mim, e aí eu falava, não, nada a ver, é só meu amigo. Só que eu não notava que eu estava sendo egoísta. Por quê? Eu poderia ajudar o amiguinho me afastando dele, não sendo tão íntima, não sendo tão próxima. Então eu estava sendo egoísta, pensando só no meu lado. Para mim tá bom, ele é só meu amigo, mas o amiguinho estava sofrendo. E eu estava cometendo um pecado. Porque querendo ou não, com intenção ou não, eu estava criando no amiguinho uma expectativa, um sentimento que eu não ia suprir. E aí, o Ricardo sempre pegava no meu pé, e eu aprendi a lição, e estou repassando a lição, vamos aprender. Então, esse é um conselho de uma pessoa que já passou por isso, e eu digo, gente, evita. Vamos evitar problemas, vamos evitar dor de cabeça, vamos evitar machucar as pessoas. E assim, a amizade, adolescentes, a amizade entre homem e mulher precisa ter limites, tá? Precisa ter uma linha ali de segurança. Não existe amizade entre homem e mulher que a gente conversa o tempo todo, todos os dias, mas somos só amigos. Não existe isso. De somos só amigos, mas a gente conversa da hora que acorda à hora que vai dormir. Mas simplesmente somos só amigos. Não existe isso. Não existe. Amizade entre homem e mulher tem que ter limite, sim. Tem que ter limite. Eu não entendia isso, mas tem que ter limite. Eu tive que aprender levando uns tapas na orelha. Mas tem que ter limite. Porque uma hora ou outra, alguém vai sair machucado. Alguém vai sair machucado. Normalmente é os meninos, né? Que é um pouco emocionados e tal, aquela coisa. Se já não está, alguém vai sair machucado. Então, assim, se você não tem intenções sérias com essa pessoa, que não deve ter realmente, porque você é um adolescente, se você não tem intenções sérias com essa pessoa, para com isso. Para, se afaste. Se você está confuso, vai ficar confuso sozinho. Deixa a pessoa viver a vida dela. Sabe, vai se encher do Espírito Santo, vai ser guiado pelo Espírito. Se você quer ser só amigo, deixa bem claro. Escreve um cartaz, somos só amigos, e se afasta. Porque não adianta só falar, somos só amigos, mas a gente fica de chamego. A gente conversa o tempo inteiro, mas somos só amigos. E todo mundo vê que não é só isso. E só você não vê? É muito estranho. É muito estranho. Eu não estou dizendo isso porque eu estou mandando indireta, porque eu quero atacar. Não, eu estou dizendo porque eu passei por isso. Eu passei por isso. E isso é algo que, gente, quando a Bíblia diz, se a Bíblia diz, nós precisamos escutar. São conselhos sábios da palavra. Então, assim, chega de defraudação. Guga, pode colocar a imagem para mim, por favor? Então, tá bom. Ele tá bravo. Tá bom. Então, assim, gente. Foi, olha lá. Ser namorados. Fazer coisas de namorado sem namorar. Não é mais legal? Fazer coisas de namorado sem assumir um compromisso sério, sem ter que ir conversar com o líder, sem ter que ir perguntar para o líder, no que você acha que eu preciso amadurecer? Você acha que eu estou pronto para isso? É mais fácil a gente não assumir nada e se tratar como se fossem namorados. É muito mais fácil. Eu não preciso buscar amadurecer, eu não preciso ter que sentar para ouvir que eu tenho que mudar algumas coisas. Então é mais fácil, né? É mais fácil defraudar o outro e dizer que ele é só meu amigo do que eu querer realmente me envolver, pedir a opinião de Deus, pedir a opinião dos meus pais, das pessoas. Somos só amigos e tá tudo bem. Tá tudo bem para você, porque a outra pessoa não tá tudo bem. Ela tá confusa, a outra pessoa tá machucada. E quem sabe se realmente, quando for a hora, ela vai estar com o coração fechado por causa daquilo que ela viveu, por causa daquilo que ela sofreu. Gente, isso é muito sério. A gente não pode brincar com os sentimentos, com o coração das pessoas. Defraudação é algo sério. Se a Bíblia diz, então é algo sério. Abram comigo em 1 Tessalonicenses 4:1. Eu vou ler até o versículo 7. Eu vou ler na versão ARA. Diz assim: Finalmente, irmãos,
Não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aqui ele diz que quem comete essas coisas, quem defrauda o seu irmão, são como aqueles gentios, como aquelas pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Defraudação é impureza. E eu estou falando isso para poder alertar vocês. O meu desejo aqui é que todos avancem e sigam o plano de Deus para a vida de vocês. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo do líder da igreja de vocês. Esse é o desejo da Érica e do Ricardo, é que todos avancem. Ok? Aí eu estava orando e o Senhor me deu algo e eu escrevi aqui. A defraudação são como correntes que amarram a sua vida de outra pessoa. E o inimigo deseja implantar isso dentro da igreja para te impedir de crescer. Hebreus 12:1, eu vou ler na versão NVT, mas não precisa abrir. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a carreira que foi posta diante de nós. Então, como eu estava dizendo, a defraudação ela é um pecado e ela te impede sim de avançar. Talvez você não esteja vendo. Talvez você só esteja realmente com aquele pensamento de somos só amigos. Sabe, mas isso está te impedindo de avançar. Você não sabe o que é, que não está te deixando caminhar, que não está te deixando correr a sua carreira. Então a gente precisa, sabe, despertar para algumas coisas, ter a consciência de algumas coisas. Sabe lá em Gênesis, a serpente, ela defraudou Eva, porque defraudar é enganar. E a serpente enganou Eva com uma expectativa que ela mesma não poderia suprir. E eu vou ler aqui para vocês, em Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a serpente estava enganando Eva. Sabe o que ela estava dizendo, parafraseando para a nossa época? Deus falou para você não comer do fruto das árvores daqui, e aí Eva disse para ela: não, apenas daquela árvore o Senhor disse para não comermos, porque senão morreremos. E o Senhor estava dizendo de uma morte espiritual. Aí a serpente disse para Eva: nada a ver, é só uma fruta, pode comer, nada a ver. E é a mesma coisa que acontece hoje. O inimigo chega no seu ouvido e diz: nada a ver, vocês só são amigos. Ele gosta de mim, eu sei que ele gosta de mim, mas nada a ver, eu só sou amiga dele, não estou fazendo nada para ele gostar de mim, nada a ver, ele está se iludindo sozinho. A gente conversa o tempo inteiro, a gente tem certas brincadeiras, a gente parece um casal, mas nada a ver, a gente é só amigos. A gente conversa do bom dia, boa noite,
Parece que ela está apaixonada. Às vezes parece que eu também estou apaixonado. Eu nem sei, na verdade, mas nada a ver. A gente é só amigos. Esse nada a ver são coisas que acontecem, gente, não é de agora. Não é de agora. Desde lá do começo do mundo, do princípio, Satanás já vinha no ouvido e falava, nada a ver. Come essa maçã. Nada a ver, vocês só são amigos. Nada a ver, vocês podem ficar conversando mais um pouquinho. Nada a ver essa brincadeira de namorados. Nada a ver os outros achar que a gente tá se gostando. Nada a ver. Tá todo mundo falando, meus líderes estão falando, mas nada a ver. Se todo mundo tá vendo, será que tá todo mundo errado e você tá certo? Será que realmente tá todo mundo enganado e você tá 100% certo? Então, enquanto você continuar acreditando nesse nada a ver, o diabo vai continuar fazendo a bagunça que ele quiser na sua vida, fazendo a bagunça que ele quiser nos seus sentimentos, fazendo a bagunça que ele quiser no sentimento de outra pessoa, porque simplesmente é nada a ver. Então, gente, a gente precisa realmente acordar, sabe? Eu quero realmente que vocês avancem como eu avancei. Eu quero realmente que vocês tenham os mesmos conselhos que eu tive e que me fizeram crescer e que me fizeram estar aqui. Então, a gente tem que analisar realmente se esses nada a ver realmente são nada a ver. Ou se o resto de todas as pessoas que estão falando a mesma coisa não estão certas. Será que eu não preciso realmente ver se existe alguma falha de caráter em mim e tentar mudar isso para viver o melhor de Deus para a minha vida? Para seguir o plano de Deus para a minha vida? Eu creio fielmente, que nós estamos entrando em um novo tempo, onde coisas grandiosas vão acontecer. Só que para isso a gente precisa primeiro tratar algumas coisas do nosso caráter, sabe? Então, quando você começar a se posicionar e ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas, você vai ver as coisas fluindo com facilidade. Você vai ver que você vai conseguir correr com velocidade. Sabe, se desprendendo de tudo aquilo, do pecado que tenazmente nos assedia, do pecado que nos atrapalha, para correr a carreira. O Senhor deixou esse conselho em sua palavra, porque o desejo do Senhor é te ver avançando. Então ele diz, se desprenda de tudo aquilo que te atrapalha, das correntes, dos pecados, sabe? Vamos nos desprender, vamos ser livres para correr a carreira. Amém? E olha só, autodefraudação também é errado, sabia? Você sabe que a pessoa não quer nada com você e ela não está fazendo realmente nada e você fica sonhando, se iludindo, pensando, quando a gente ficar junto e a pessoa te deu simplesmente um oi, boa noite, a paz do Senhor. Então, assim, gente, vai se encher do Espírito Santo, entendeu? Você não está nem na idade de pensar nisso. Vai se encher do Espírito Santo. Vamos por terceiro conselho? Relaxa um pouquinho, finge que não foi com você. O terceiro conselho é: honre os seus pais. Sabia que o mandamento de honrar os pais é o primeiro mandamento da Bíblia que existe uma promessa seguida? Vamos abrir em Efésios 6, versículo 2. Efésios 6, 2. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu vou ler de novo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui o Senhor diz, para que seja de longa vida sobre a terra. Mas sabia que o contrário disso também é verdade? Se você honrar os seus pais, você terá os seus dias prolongados. E se você desonrar? O que vai acontecer? Sabe que o poder da vida ou da morte está nas suas mãos? Muitas pessoas dizem, o Senhor tirou a vida de fulano. O Senhor tirou a vida daquele jovem. Mas aquele jovem desde sempre desrespeitava os pais, xingava os pais. Deus não teve nada a ver.
Deus não teve nada a ver. O poder de vida ou morte está nas nossas mãos. Eu vou ler Deuteronômio, mas não precisa abrir. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu vou ler na versão NVT, diz assim: Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. São escolhas. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então o Senhor diz, eu te dou o poder de escolha nas suas mãos. Você pode escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E ele ainda aconselha, escolhe, pois, a vida, para que você viva bem, para que você viva por muitos anos. Então, o poder de vida ou morte está nas suas mãos. Você pode escolher entre honrar e desonrar, entre ter a sua vida prolongada, os seus dias prolongados ou não. Isso está em suas mãos. Então, como você pode honrar os seus pais? Com obediência, respeito, boas palavras, pedindo desculpas quando você estiver errado, ajudando em casa. E se você trabalha, ajudando financeiramente também. Pare de achar que os seus pais não te entendem. Eu sei que quando a gente é adolescente passa várias coisas na cabeça, são muitos hormônios, muitas coisas. Mas para de achar que seus pais não te entendem, que vocês sabem melhor do que eles. Para. Eles já estiveram no lugar de vocês, vocês estão crescendo agora, para com isso. É sério, gente, eu tô falando isso porque eu era chata, eu era muito chata. Eu era muito chata. Segue o conselho de uma adolescente que era chata? Eu vou ler aqui alguns versículos de Provérbios. Gente, olha só, se você quer ser um adolescente, uma adolescente sábia, pega Provérbios, dá pra você ler um capítulo por dia, que Provérbios tem 31 capítulos, dá pra ler um por dia e no final você vai estar mais sábio do que quando começou. Ele tem muitos conselhos sábios. Então aqui, eu vou ler alguns pra vocês. Provérbios de Salomão. Provérbios 10:1, eu vou ler. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbios 15:20. Diz assim: O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, gente, vamos honrar os nossos pais. Se a Bíblia está dizendo, eu não posso falar mais nada. E falando sobre honra aos pais, um dos maiores arrependimentos da minha vida, eu terminei a escola, foi em 2019. E assim, eu não era uma boa aluna, sabe? Eu faltava muito. Só que hoje eu me arrependo muito. Eu me arrependo muito porque hoje eu tenho que sentar e estudar as coisas que eu deveria ter já aprendido para resolver coisas hoje em dia que tem gente que já sabe. Se eu perguntar alguma coisa de matemática pro Davi Vergara, ele vai saber, eu não sei, que vergonha. Então esse é um dos maiores arrependimentos da minha vida, não ter estudado direito. Gente, ouve os pais quando eles falam, estuda, vai para a escola, ouçam os pais, é sério, de coração, ouçam os pais e estudem realmente. Eu me arrependo muito, muito mesmo, porque hoje eu não gosto de matemática, mas eu tenho que sentar para aprender matemática. É muito chato, mas eu tenho que fazer, porque hoje eu vejo o quão necessário isso é. Então, estudem, de verdade. Vocês não têm mais nada, a gente não tem mais nada para fazer, não tem a casa para cuidar, não tem filhos. Vai estudar, gente. Para de ficar se defraudando os outros, se enchendo com coisa nada a ver. Vai estudar, que isso é bom. E que você vai me agradecer no futuro. Eu vou ler aqui um versículo de Provérbios. Provérbios 2:1. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Preste atenção nas minhas palavras, tá bom? Que você vai passar de ano. E guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Isto é, vá estudar.
Busque-os como prata, procure-os como a tesouros escondidos. Tá vendo, gente? Procura a inteligência como a tesouros escondidos. Deus está falando, meu filho, para de ficar nessa burrice, vai estudar. Senão vai ter que ficar como eu, Sara, correndo atrás do tempo para tentar recuperar aquilo que eu perdi. Precisava? Não precisava. Passei de ano todas as vezes pela graça e misericórdia do Senhor. Aleluia. Mas não precisava ser assim. Então, a Bíblia nos instrui a adquirir inteligência, adquirir conhecimento. E a inteligência e o conhecimento vêm por meio do estudo. Amém? Aleluia. Vamos para o quarto conselho. O quarto conselho é: honre os seus líderes. Sim. Abram comigo em Hebreus 13, versículo 7. Eu vou ler na versão NVT. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Agora vamos lá para o versículo 17 do capítulo 13 ainda. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Sabe, eu hoje só estou aqui porque um dia eu tive uma base forte. E essa base forte foram os meus líderes. Essa base forte foram os meus pais. Então eu sei que eu devo tudo a eles. Porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Se não fosse por eles, eu não estaria dando esses conselhos que um dia eu recebi deles. Então, realmente, gente, senta para ouvir o líder de vocês. Sabe, não fiquem burrados quando vocês receberem uma repreensão. Eu já recebi vários puxões de orelha aqui da Érica e do Ricardo que me fizeram crescer e me tornaram quem eu sou hoje, me fizeram estar onde eu estou hoje. Mas se eu escolhesse fechar o meu coração e não ouvir, talvez eu não estaria nem aqui. Talvez eu não estaria nem na igreja. Porque eu fui uma adolescente rebelde. Mas eu decidi ouvir, eu decidi abrir o meu coração. Eles realmente se dedicam à palavra. Eles realmente se dedicam a cuidar das nossas vidas. Eles deixam afazeres da vida deles para cuidar das nossas vidas. Deixam as suas dores, as suas tristezas, problemas de lado para ouvir os nossos problemas, para cuidar das nossas dores. Então, os líderes são como pais espirituais. E como a Bíblia diz, eles precisam ser honrados. Eles precisam ser honrados, sim. Sejam com a nossa oração, o nosso tempo, a nossa oferta, as nossas palavras. Honrem os seus líderes. Honrem os seus líderes. Isso é um mandamento do Senhor. Porque os líderes, eles dedicam a sua vida. Eles dedicam a sua vida pela sua. A vida deles pela sua. Então, o que a gente pode fazer é honrar a vida deles. Por cuidar da gente como filhos. Amém? Vamos para o quinto conselho. E esse é muito bom. O quinto conselho é: confesse os seus pecados. Porque, gente, olha só, todo mundo aqui já errou, todo mundo aqui vai errar, todo mundo aqui erra. E você precisa confessar os seus pecados. Você não é de ferro. O seu líder também não é de ferro, então ele vai te entender. Mas você precisa confessar os seus pecados porque é o que a Bíblia nos instrui. Eu vou ler para vocês 1 João 1:5. Primeiro, você tem que confessar os seus pecados para Deus. Mas não pode ficar só nisso. Você também precisa confessar os seus pecados para alguém. E que seja alguém que tenha maturidade na fé, sabe? Maturidade espiritual. E de preferência os seus líderes ou os seus pastores. Vamos ler 1 João 1:5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos.
Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Agora eu vou ler com vocês Tiago 5, versículo 16. Na mesma versão, NVT. Diz assim, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eu vou ler de novo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Vou deixar vocês aí refletindo. Sabe, quando eu era adolescente, nos meus 15 anos, até os meus 15 anos eu tinha muita dificuldade de me abrir. Me abrir sobre qualquer coisa, sobre os meus sentimentos. Piorou para confessar algum erro, algum pecado. Só que isso me machucava muito por dentro, sabe? Isso me machucava e me feria muito por dentro. Eu me sentia, sei lá, prisioneira de mim mesma, por carregar tantas coisas assim. E aí, um dia eu decidi realmente me abrir. E foi quando eu me senti livre. Foi quando eu me senti como se houvesse uma luz no fim do túnel, sabe? Em Salmos, não precisa abrir, diz assim. Davi diz, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro. Era assim como eu me sentia. Quando você guarda para você os seus erros e os pecados, é como se você estivesse se escondendo na escuridão, escondendo o seu pecado na escuridão. Mas como a gente leu em João, nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Se nós dizemos que nós caminhamos com Deus, que nós andamos na luz, então nós precisamos trazer sim os nossos erros e pecados para a luz, expor à luz os nossos erros. Porque quando expomos, quando colocamos e trazemos à luz aqueles pecados, nós nos tornamos livres. Livres e o pecado, a culpa, a condenação, ela não tem mais poder e domínio sobre nós. Mas quando nós mantemos aquele pecado escondido, é como se nós nos escondêssemos juntamente com o pecado e nos tornamos escravos, presos do pecado, sendo que podemos ser livres. Porque a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu sei, você pode dizer, mas eu tenho muito medo, eu tenho muita vergonha. Mas quando a gente diz confessar os pecados, não estamos dizendo para que você seja julgado, mas porque queremos ver você livre. Livre de tudo aquilo que atormenta a sua mente, porque atormenta, gente. Você sabe do que eu estou falando. Quando você resolve guardar para você e não contar para ninguém, isso atormenta a sua mente. O sentimento de culpa, o sentimento de condenação, mas quando você coloca isso e traz isso à luz, expõe isso à luz, você é livre. Livre, porque agora você está na luz. Você decide correr para os braços do Senhor. E você alcança misericórdia. Você recebe perdão. Então não se esconda com o seu pecado. Não se esconda. Os seus líderes, os seus pastores, eles não vão julgar você e eles não foram chamados para julgar você. Mas eles foram chamados para te ajudar, para te levantar, para falar, ei, vamos caminhar juntos. Para que você seja livre, para que você abandone isso e viva uma nova vida. E depois, em seguida, neste mesmo capítulo, Davi diz assim, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo,
confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Ele diz, finalmente, porque, gente, é um alívio quando você expõe isso à luz. Tiago diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Quando você se expõe, quando você confessa, quando você traz a luz, isso te traz cura, isso te traz refrigério. Então, se nós vivemos na luz, nós precisamos expor também os nossos erros à luz, para que nós possamos ser livres. Abram comigo em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13, eu vou ler na versão NVT também. Diz assim: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Então aqui Provérbios está dizendo que se você oculta os seus pecados, você não vai prosperar. E prosperar, gente, é em todos os âmbitos, em todos os sentidos, não é só na vida financeira. É prosperar em você viver o melhor de Deus para a sua vida. É prosperar em você seguir o plano do Senhor para a sua vida. É prosperar também no sentido espiritual, no sentido financeiro, é em todas as áreas. Então, quando você esconde o seu pecado, você não prospera, sabe por quê? Porque isso te prende como correntes, como cordas que te seguram e te impedem de avançar. Mas quando você confessa e abandona, você recebe misericórdia. Então você confessa os seus pecados, você se vê livre daquilo, você se vê debaixo agora da luz, você abandona os seus pecados, recebe misericórdia, e agora você consegue correr a sua carreira. Agora você consegue viver o novo de Deus. Agora você consegue viver tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, porque você decidiu se posicionar. Pode ser vergonhoso, pode ser difícil, mas isso vai te fazer viver aquilo que o Senhor tem para você. O que será que pesa mais? Pesa mais você ficar escondendo ou pesa mais você morrer sem viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E para mim não importa se eu vou ficar com vergonha, se eu não vou. Eu vou chegar nos meus líderes e vou dizer, olha, errei nisso e aquilo. E eu sei que não está certo, mas eu me arrependo e eu quero fazer diferente. Se arrepender é isso, abandonar o pecado e fazer diferente. Mas quando você decide guardar para você, será que realmente você está se arrependendo disso? Será que realmente você deseja viver aquilo que o Senhor tem para você? Então pense nisso, o que pesa mais para mim? Toda a vergonha que eu estou sentindo ou não viver aquilo que Deus tem para mim? Porque, como eu disse, o Senhor tem grandes coisas para vocês. Enquanto eu estava ali embaixo adorando, e eu via todos vocês aqui na frente, todos os adolescentes, eu pensei, cara, a minha geração é uma geração que vai viver aquilo que a Igreja de Cristo nunca viveu antes. A minha geração é a geração que vai ver a manifestação do Senhor de uma forma que nunca foi manifesta antes. Porque nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias e eu sei que o poder, a unção, a glória do Senhor vai vir numa manifestação tão grande que nem a igreja de Atos viveu, que eles nunca viveram antes. E sabe, nós não podemos andar de qualquer jeito. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós precisamos ajustar algumas coisas, sabe? Precisamos ajustar algumas coisas nos trilhos para que o trem possa correr, sabe? Porque se a gente não ajusta, se está tudo quebrado, tudo uma bagunça, isso vai dar muito ruim uma hora. Mas o meu desejo, o desejo dos seus líderes, o desejo dos nossos líderes, é que nós vivamos nesses dias tudo aquilo que o Senhor preparou. Porque existe algo novo e algo grande por vir. Então, assim, se prepare, se equipe. Essas palavras não é para você se sentir, verdade, estou errando em tudo isso. Meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Meu Deus, tanta coisa para mudar. Não.
A palavra do Senhor diz que nós temos um ajudador, o Espírito Santo. Então quando você se analisa e pensa, nossa, eu estou errando nisso. Espírito Santo, me ajuda, porque agora eu quero mudar. Me arrependo de tudo isso que eu estou fazendo. Mas eu me levanto e vou seguir o meu caminho com a tua ajuda, Espírito Santo. Porque eu sei que sozinho eu não consigo, mas com a sua ajuda eu sei que eu posso ir mais longe. Então eu decido me posicionar para viver aquilo que Deus tem. Eu não quero ficar de fora do avivamento que vai acontecer. Eu não quero. E para isso eu sei que eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Para isso eu sei que eu vou ter que ajustar muitas coisas dentro de mim. Muitas coisas. Mas eu decido me posicionar para viver tudo isso. E se eu errar, eu sei que eu vou ter que chegar nos meus líderes e dizer, olha, eu errei. Mas eu vou fazer isso porque eu não aceito ficar de fora daquilo que Deus vai fazer na terra. Eu não aceito ficar olhando tudo aquilo que Deus vai fazer no cantinho e assistir como telespectadora. Não, eu quero fazer parte. Eu quero estar lá no meio. Eu quero colocar a mão nos enfermos e ver eles sendo curados. Eu quero ver cadeirantes se levantando. Eu quero ver adolescentes como vocês sendo livres. Pessoas sendo livres. Pessoas sendo livres de depressão, ansiedade, de tudo aquilo que disseram sobre a nossa geração, que a nossa geração é a geração da depressão, da ansiedade, mas eu digo que a nossa geração é a que vai ver coisas grandiosas da parte do Senhor. A nossa geração é aquela que vai viver o grande avivamento. Eu sei que no coração de cada um de vocês arde o desejo de ver alguns amigos sendo salvos. E vocês não sabem como fazer. Mas vamos ajustar algumas coisas e deixar que o Espírito Santo nos guie, porque Ele vai mostrar como fazer. Não fique assistindo. Seja guiado pelo Espírito. Abandone práticas, abandone coisas. Confesse se necessário. Mas se coloque disponível para fazer aquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra. E você verá os seus familiares, os seus amigos sendo salvos através da sua vida. Através da sua vida. Aleluia. Vamos para o conselho 6. Sirva na sua igreja local. Eu vou ler com vocês João 13, versículo 1. João 13, 1, eu vou ler na versão NVT também. Diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante todo o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, peraí, aqui diz que Jesus sabia de toda a sua autoridade, de toda a autoridade que ele tinha. Ele sabia que ele veio de Deus, que ele voltaria para Deus. E tendo consciência de tudo isso, naquele momento, o que ele fez foi pegar uma toalha, amarrar, pegar um balde e lavar os pés dos discípulos. Aquilo que Jesus estava fazendo, por mais que ele tivesse toda aquela autoridade, ele tivesse consciência dessa autoridade, o que Jesus decidiu fazer foi se humilhar em humildade e decidiu servir os seus discípulos. E mais para frente, ele diz em João 13, 12, fala assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. Jesus tinha consciência de toda a sua autoridade. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido.
façam como eu fiz. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. Então Jesus estava dizendo, eu sei de toda a autoridade que eu tenho. Vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sei que eu sou. Mas isso não faz de mim um ser arrogante, eu ser Senhor e Mestre. Pelo contrário, eu mostrei para vocês aquilo que vocês precisam fazer, que é servir. E eu não me envergonho de servir. Mas eu estou fazendo isso também para que vocês vejam e façam o mesmo. Vocês querem ser grandes? Humilhem-se e sirvam. Eu sei de toda a minha autoridade. É por isso que eu decido servir vocês. E vocês precisam, como meus discípulos, fazer o mesmo. Mateus 23, não precisa abrir, diz assim: o mais importante entre vocês deve ser servos dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então você quer ser grande? Quer ser grande? Vai servir, vai lavar o banheiro da sua igreja. Vai servir na salinha das crianças. Vai lavar, passar um pano na livraria. Vai fazer alguma coisa na sua igreja. Quer ser grande? Vai servir as pessoas. Como Jesus mostrou, eu sou mestre e senhor, eu sei. É por isso que eu decido servir. Porque aquele que quer ser grande, sirva. Sirva aos outros. Honre os outros. Marcos 10, 42, abram comigo. 10, 42, continuando na NVT. Marcos 10, 42, eu vou ler até o 45. Diz assim: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e servir a nossa igreja local, servir as pessoas. Não fazer as coisas para sermos vistos, mas servir de coração. Sabe por quê? Existe um chamado que é universal. E esse chamado é servir. Então vamos servir, vamos ser igreja e servir. Este corpo não funciona se estiver parado. Nós somos um corpo. E se o corpo estiver parado, ele não funciona. Então todas as partes precisam servir. Para a gente estar em constante movimento. Então vamos servir. Amém? O conselho 7, que está ligado com o conselho 6, é sobre desenvolver o seu chamado. Então, desenvolva o seu chamado. Você vai desenvolver o seu chamado servindo na sua igreja local, sabia? Enquanto você está servindo, você vai descobrindo o seu chamado. Eu vou abrir com vocês em 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, versículo 2. Não, eu vou ler do versículo 1 mesmo. 1 Samuel 16, 1. Diz assim, 1 Samuel 16, 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo,
tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Aminadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um mais novo, mas ele está lá no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Eu vou ler só até aqui. Então, sabe, Davi, ele estava lá. Ninguém via ele, ninguém se importava com ele, mas ele estava lá. Fazendo o quê? Servindo. Davi foi encontrado servindo. Ele foi chamado enquanto servia. Enquanto ninguém via ele, Davi fazia o seu papel. Ele era pastor de ovelhas e acreditam que... As pessoas dizem que Davi era um adolescente na época e que estava lá servindo. E quando Samuel foi procurar algum jovem filho de Jessé para ungir como rei, todos aqueles filhos que Jessé apresentou não era nenhum deles. E cadê o outro? Está lá servindo, está lá fazendo a vontade do Senhor, que é servir. Então mande chamá-lo, porque eu vou ungí-lo rei. E naquele momento, Davi é chamado. Mas o que ele estava fazendo antes era servir. Sabe, o Senhor não chama ninguém que está parado. Ele chama pessoas que já estão em movimento. Você vai descobrir o seu chamado fazendo, vá servindo. Fique em movimento. E um dia você descobrirá. E se não descobrir também, morreu fazendo a vontade do Senhor. Porque estava em movimento, porque estava sendo guiado pelo Espírito. O Espírito diz: vai para cá e você vai para lá e você vai. E viveu a vida sendo guiado pelo Espírito. Mas só porque não tinha um nome de evangelista, de pastor, mas viveu sendo guiado pelo Espírito. Viveu servindo, trabalhando no reino. Foi encontrado servindo. O Senhor chama aqueles que estão em movimento. E água parada dá dengue. Então a gente precisa se movimentar. Movimente as águas da sua vida. Sirva. Você vai ver grandes coisas acontecendo. Se Jesus disse: façam como eu faço, sigam o meu exemplo e sirvam, é porque significa que isso é algo grandioso. Que a gente vê como não sendo grandioso lavar o banheiro da igreja. Mas é. Porque os homens podem não estar te vendo, mas o Senhor te vê. E como ele disse, Samuel achava que aquele primeiro filho seria ungido porque ele era alto, bonito, forte, poderoso. Mas o Senhor disse: não, porque eu não olho para a aparência. Eu vejo o coração de cada um. E sabe, o Senhor encontrou Davi lá, quando todo mundo tinha esquecido dele, porque o Senhor encontrou o coração de Davi. Isso é o mais precioso. Aonde está o seu coração? Estar em ser vistos pelas pessoas? Eu quero um microfone porque deve ser lindo ter um chamado ministerial de púlpito. É muito legal mesmo, mas antes de estar aqui, eu sirvo na minha igreja local desde que eu tinha 10, 11 anos. E para mim não me importava se alguém ia ver, não ia ver. Estava fazendo para o Senhor. Estava fazendo para o Senhor. E se o Senhor tiver chamado de púlpito para você não tiver, o que isso importa? Mas o que importa é que você tenha o coração no Senhor.
Eu não tenho meu coração no Senhor só porque, agora eu vou pregar, agora virou pregadora, precisa se alinhar. Não. Muito antes disso, eu decidi ser ajustada pelo Senhor. E eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Eu estou falando isso para que você saiba que o Senhor pode te colocar em grandes lugares. Isso não depende da sua força. Isso depende do seu coração. Porque sabe, para as pessoas, tadinho de Davi, coitado. Esquecido por todo mundo. Não tinha nem tamanho. Tadinho de Davi. Ninguém se lembrava dele. Seu pai não se lembrou dele. Levou todos os outros filhos e não se lembrou dele. Mas o Senhor se lembra de você quando você decide se posicionar e colocar o seu coração no lugar certo. Fazer a coisa certa. Não estou nem aí se as pessoas não vão ver. Eu não me importo com isso. Não se importe se as pessoas vão falar ou não vão falar. Eu quero mais é agradar ao meu Senhor. Eu quero mais é viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Se eu passar o resto da minha vida sem ser levantado como Davi, porque Davi depois foi visto. Mas se eu passar o resto da minha vida escondido, mas fazendo a vontade do Senhor, eu vou estar completa. E isso é o que me satisfaz. É ter o meu coração no Senhor. Amém? Aleluia. Existem pessoas aqui que... adolescentes... se sentem um pouco perdidos na sua caminhada com Deus. Não sabe o que fazer, não sabe para onde vai. Mas o Senhor hoje quer encontrar o seu coração, sabe? Você tem muitas questões, muitas dúvidas na sua cabeça e parece que... sabe quando você segue o fluxo, vai para a igreja porque vai, faz porque faz? Mas você não tem visto nisso um propósito. Eu não estou sabendo explicar direito, mas eu vejo muita confusão. Eu quero te dizer que hoje o Senhor deseja encontrar o seu coração. Parece que tudo isso que eu tenho dito aqui para você, parece que é tudo muito difícil. Nossa, eu não sei se um dia eu vou realmente chegar nesse nível de ouvir o Senhor assim, de ter essa intimidade com o Espírito Santo. Mas não é bem assim. Sabe, para estar aqui, todos nós que estamos aqui já erramos demais. Também ficamos confusos, também pensamos, será que é a voz do Espírito Santo, será que não é? Mas nós não descansamos até ter encontrado aquilo que o Senhor realmente quer fazer ou falar. Talvez você pense, mas o Senhor não fala comigo. Eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei nem como fazer. Eu quero te dizer, porque o Senhor me disse que Ele tem te visto. Ele sabe de todos esses teus pensamentos. E Ele quer encontrar o seu coração. Isso não tem nada a ver com a minha pregação. Não faz nenhum sentido. Mas toda essa confusão... quando você decidir buscar ao Senhor, independente daquilo que você sente ou não, porque você pode passar dias, meses sem sentir nada, mas se você decidir só buscar, sabe? Não, hoje eu vou me encher da palavra, mesmo não entendendo nada. Hoje eu vou decidir renovar minha mente, hoje eu vou decidir orar em línguas, hoje eu vou decidir buscar, mesmo não sentindo nada e parece que Deus está longe. Eu quero te dizer que um dia o que parece ser uma montanha, uma barreira muito grande, será quebrado. Eu quero te dizer que o Senhor sabe de tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo. E Ele não está longe de você. Ele não se esqueceu de você. Cara, mas eu nem estou fazendo tudo isso, sabe? Eu tenho errado em tantas coisas. Sei lá. O Senhor não se esqueceu de você. Você é filho, você é amado. Eu sinto uma grande compaixão, sabe?
A vontade do Senhor é que você se torne livre de todas essas confusões. E eu repreendo e paraliso em nome de Jesus todas essas fortalezas mentais. Eu declaro que você seja livre. Se você quiser se identificar, mas se não quiser, tudo bem. Existe alguém aqui nessa condição? Se tiver, pode vir aqui na frente, mas se não quiser se identificar, pode me procurar no final. Olha só. Para eu estar aqui, eu tive que passar por longos processos na minha caminhada com Deus. Eu sei que eu sou nova, eu tenho 20 anos, mas eu passei por longos processos, alguns mais difíceis do que outros. Ninguém sabe daquilo que a gente passa, mas eu passei por longos processos em Deus. Eu errei muito. Meus líderes sabem. Eu também estive confusa muitas vezes, errando muitas vezes, parecendo que tudo isso não era para mim também. Não sei se Deus me vê, se Deus fala comigo ou não. Mas se hoje eu tô aqui, eu sei também que não é por causa de mim, mas é apesar de mim. Hoje eu estava orando e eu falei: Espírito Santo, sei que você pode fazer grandes coisas que não dependem de mim, mas só por causa da sua presença, só por causa da presença que eu carrego, eu sei que grandes coisas podem acontecer e que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Durante todos esses anos o Senhor foi me moldando, mas eu fui me permitindo ser moldado. Eu busquei muitas vezes que eu não estava com vontade. Muitos meses que parecia que Deus não falava comigo, que eu não sentia nada, era tudo tão frio. Mas eu entendi também que não vivemos por aquilo que sentimos. E o Senhor me viu e Ele me trouxe aqui. E hoje eu vivo algo novo. Vamos lá. O 8º conselho é: escolha bem as suas amizades. Eu vou ler 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem um bom caráter. E na versão RA diz: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com as pessoas que você tem andado, cuidado com as conversas que você tem ouvido. Provérbios 22, 24 diz: não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Salmos 1, não precisa abrir também. Feliz é aquele que não segue conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Cuidado com quem você tem andado. Seja uma boa influência na vida dos seus amigos. Quando eu digo cuidado com as pessoas que você tem andado, não é para você abandonar as pessoas do mundo, mas é para você não frequentar os mesmos lugares, não falar a mesma língua, a mesma linguagem que eles, não ouvir as mesmas coisas. Escolha bem as suas amizades. Escolha as pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. E sim, seja uma boa influência para os seus amigos do mundo, mas não seja influenciado por eles. Sabe, seus amigos podem dizer: ah, é só um rolê, é só uma festa, vamos. Não tem nada a ver, vamos. É só você não beber, só você não fazer as mesmas coisas. Só você ir para a igreja no domingo. Cuidado com esse tipo de amizade, com esses tipos de conversa. O conselho 9 é: conheça ao Senhor. Oséias 6:3, eu vou ler na versão NVT, diz assim: ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. E na versão RA diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva. E enquanto eu estava estudando isso, o Senhor disse para mim: muitos me conhecem de púlpito, de ouvir falar sobre mim, mas não me conhecem no secreto. Não me conhecem no secreto. Jó uma vez disse: eu te conhecia só de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. O que isso significa? Agora eu te conheço de perto, Senhor. Agora eu te conheço. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que precisamos fazer. O Deus do secreto deseja se relacionar conosco. Ele é um Deus de relacionamento. Sabe por que o Senhor fez os primeiros homens, Adão e Eva, para firmar uma aliança com Ele? Simplesmente porque Ele é um Deus de relacionamento. O Deus do secreto deseja se relacionar. Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus diz em João 15,14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que Jesus estava dizendo é: eu chamo vocês de amigos, pois agora eu compartilho dos meus segredos com vocês. Eu compartilho dos segredos do coração do Pai com vocês. O Senhor não quer que o conheçam apenas de ouvir falar, que o conheçam apenas de púlpito. Olha só, Deus não é um Deus de púlpito. Se isso te choca, eu sinto muito de você ter passado todo esse tempo sem saber que Deus é um Deus do secreto, e é lá no secreto que você vai conhecer o seu Deus. Se você acha que você vai conhecer a Deus somente vindo para a igreja, eu sinto muito por você, eu sinto muito, mas você não vai conhecer a Deus dessa forma. Jesus diz: eu vos tenho chamado amigos e não apenas servos. Sabe por que o servo vem, faz o que o seu senhor manda e vai embora, mas os amigos não. Os amigos vêm e permanecem. Os amigos vêm e se assentam à mesa, e comem do pão, e tomam do vinho, e compartilham segredos. Deus é o Deus do secreto, um Deus de relacionamento. Eu sinto muito se você acha que ir para a igreja de domingo, ir para a igreja de quinta-feira, de terça-feira, vai te fazer ser amigo de Deus. Eu sinto muito, porque muitos têm vivido essa vida que dizem conhecer a Deus. Senhor Jesus diz naquele dia: muitos me chamarão Senhor, Senhor, Mestre, em seu nome não curamos, em seu nome não expulsamos demônios. E Ele vai dizer: aparta-te de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço. O maior interessado em te conhecer é o Senhor. O maior interessado que você tenha intimidade com o Espírito Santo é o Senhor. Sabe por que Ele vai dizer: eu não te conheço? Porque tudo o que Ele queria com você era intimidade. Você vai dizer: Senhor, eu não curei em seu nome, mas primeiro eu te chamei para me conhecer. Como você transbordou algo que você não tinha? Eu te chamei primeiro para me conhecer, porque quando você me conhece, amigo, você vai poder dizer para outra pessoa o quão bom é ter esse amigo. Mas se você diz sem conhecer, são palavras jogadas ao vento, porque você não conhece. Não seja um mentiroso. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos tantas coisas. Senhor, Senhor, em teu nome eu não fui lá no evangelismo da igreja. Mas e no seu quarto? Se você não quer conhecer o Senhor aqui agora, quer fazer o que no céu? Eu estou dizendo isso para que vocês sejam livres. Olhem nos olhos de Jesus agora, clamando para que vocês tenham intimidade com Ele. Os olhos de Jesus não são olhos julgadores. Não estou dizendo isso como um peso, uma condenação. Não. Os olhos de Jesus queimam como fogo de amor, de paixão.
Eu não quero ser uma noiva fria, uma igreja fria. Eu quero queimar pelo meu noivo. Eu quero queimar de amor. Ah, mas eu não tenho queimado, eu não sei como fazer isso. Apenas olhe nos olhos de Jesus, porque Ele tem queimado. E quando você permanecer em conhecer, e prosseguir em conhecer, e conhecer, e prosseguir em conhecer, você vai queimar. Mas eu não estou conseguindo, tá tentando na sua própria força, para. Tá tentando conhecê-lo vindo de domingo a domingo, e não tá fazendo mais nada. Mas quando você decidir parar tudo, e olhar nos olhos de Jesus, e dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Ai, Jesus, eu descobri que a tua presença é o bem mais precioso, e nada mais importa agora. Jesus, não estou conseguindo, sabe? Isso que eles falam de paixão, a tua presença, de amor. Mas Ele vai dizer: olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Não é o quanto você consegue me amar, eu te amei primeiro. E quando você entender o meu amor por você, eu não estou te pedindo coisas, estou te pedindo para entender aquilo que eu fiz por você. Você vai entender esse amor. Você vai entender porque eu queimo tanto. Não tem como não se entregar para esse amor quando você entende que os olhos dele queimam como chamas de amor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Sabe, em Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25:14, na versão NVT, diz assim: o Senhor é amigo do que os temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Sabe o que é temer ao Senhor? Provérbios 8:13 diz: quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Temer ao Senhor é você buscar viver tudo aquilo que a palavra diz. É você buscar viver uma vida reta. E quando você decidir colocar a palavra diante dos seus olhos e falar: vou viver tudo aquilo que a palavra diz para mim. Vou procurar ajustar tudo isso que está confuso na minha vida, que está bagunçado na minha vida. Então você entenderá o que é temer ao Senhor. E quando você entender o que é temer ao Senhor e fazer a tua vontade, você estará caminhando para a intimidade do Senhor. Sabe por que você só consegue arrumar toda essa bagunça? Quando você se achega perto dele. E quando você decide arrumar toda essa bagunça, é porque você teme ao Senhor. Temer ao Senhor é odiar o mal. Não quero mais toda essa sujeira que está na minha vida. Não quero mais. Senhor, me ajuda. Então Ele te mostrará os segredos do coração dEle. Se achegue nele e Ele te mostrará. O Senhor quer compartilhar segredos com você. Busque uma vida reta diante do Senhor. E o conselho número 10, nós já vamos finalizar, busque uma vida de santidade e pureza. Busque uma vida de santidade e pureza. Nesses últimos dias está tudo muito bagunçado. Os ideais que o mundo tem, está tudo muito bagunçado. O que tem eu ficar um pouquinho com essa pessoa? O que tem dar um beijo nessa pessoa? Você vai se vender assim tão fácil, por algo tão momentâneo e que não vai te preencher. O que tem a gente fazer um pouquinho aqui escondido? Ninguém vai saber. Mas Deus está te vendo. Ele vai saber. E lembra, o que importa é o seu coração. Ele está te vendo, as pessoas não estão, mas Ele está vendo. Ele está vendo. Salmos 119:9 diz: como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra.
De todo o meu coração te busquei. Pode o sangue estar dando na canela, Senhor, meu Deus, acho que não vou conseguir. Eu te busco de todo o meu coração, de toda a minha força. Pode estar ardendo, mas tá todo mundo indo pro mesmo caminho, tá difícil seguir ao contrário, tá todo mundo me empurrando. Eu te busco de todo o meu coração, com toda a minha força. Doa o que doer, vai todo mundo pra lá, vou ficar sozinho, mas eu vou olhar nos olhos do Senhor e vou decidir manter a minha pureza, manter a minha santidade. Um dia eu receberei uma coroa de glória e eu vou poder olhar nos olhos de Jesus e falar: Jesus, nós conseguimos. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue que me tornou uma noiva pura, sem mácula. Obrigada, Espírito Santo, porque você me ajudou naquele dia a me posicionar. Sabe? Deixa eu terminar de ler o versículo. De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você viver uma vida de pureza e santidade. Não estou te dizendo isso porque eu sempre mantive uma vida assim, não. Os meus líderes sabem. Eu já passei por coisas e o diabo já tentou me condenar por tantos anos, dizendo que eu não era pura, que eu não era amada, que eu não era isso e aquilo. Mas um dia eu olhei nos olhos de Jesus e ele me disse: você é pura, você é santa, você é puro, você é santo. Não importa aquilo que você cometeu semana passada, se levante. Você é puro, você é santo. Viva como puro, viva como santo. Se levante agora. Ah, mas eu estou tendo tantos pensamentos de condenação, de culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Errar, você vai errar. Você é um ser humano. Mas que você erre querendo acertar. Que você erre com o coração em Deus. E com a consciência de que você é puro. Que você é santo. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de errar. E o Espírito Santo falou no meu coração: declara agora que você é a justiça de Deus. Eu falei: não. Declara agora que você é a justiça de Deus. E eu falei: eu sou a justiça de Deus. E ele falou: declara mais uma vez: eu sou a justiça de Deus. E naquele momento todas aquelas condenações, culpas foram embora. Você pode ter errado agora. Os olhos do Senhor estão sobre você, te chamando de santo, te chamando de puro. Então se levanta e viva como santo e viva como puro. E eu posso te prometer que você não vai fazer isso sozinho. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Você pode pensar: Senhor, não vou conseguir, isso é demais para mim. Viver uma vida pura, santa, olha como o mundo está corrompido. O Senhor olha nos seus olhos e diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Não há tentação maior que você não possa suportar. A minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É por isso que eu decido me posicionar. Eu decido pegar a palavra do Senhor e renovar a minha mente todos os dias, porque realmente os ideais do mundo estão muito corrompidos, mas eu decido ficar com os ideais da palavra. Eu não vou me corromper como o mundo tem se corrompido. Doa o que doer. Pode ser difícil, pode ser que no caminho você tropece. Pode ser que sim, mas não se corrompa. Você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor, você tem líderes para te ajudar. Não se venda por tão pouco, não se corrompa. Menina, não venda o seu corpo por tão pouco. Para se sentir amada, existe um Deus que te ama. Existe um Jesus que se entregou por você. Menina, não se venda por tão pouco. Existe um Jesus que se entregou por você. E Ele te chama de pura hoje. Você não sabe o que eu fiz, Sara, você não sabe.
Eu não sei mesmo, mas Ele sabe. Continua te chamando de santa, continua te chamando de pura, continua te chamando de santo, continua te chamando de pura, de puro. Olha só, 1 Pedro 1,15 diz: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Se Ele diz: sejam santos, porque eu sou santo, é porque você pode. É porque você pode. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Olha só, existem 5 chaves sobrenaturais para você viver tudo isso que eu te falei aqui. Mas você precisa se posicionar. E essas chaves são oração, leitura da palavra, oração em outras línguas, adoração, jejum. Vive uma vida de consagração. Pode apagar as luzes, por favor? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês agora e pensassem: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso me arrepender para seguir aquilo que o Senhor tem para minha vida? O que eu preciso abandonar, deixar para trás? Se tiver que se arrepender, se tiver que pedir perdão, se tiver que se derramar, se derrame. Pergunte para Ele: Espírito Santo, se tiver algo que eu preciso me posicionar, mudar, me fala, me ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo e Ele vai falar com vocês. Fala para Ele: Espírito Santo, eu quero viver aquilo que você vai fazer aqui na terra. Quero viver o seu avivamento. Então me mostre o que eu preciso mudar para conseguir correr a minha carreira.